Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Marconi Lima, né? Estou aqui nessa aula, nessa videoaula para vocês, né? Nós sabemos que estamos passando por um processo de distanciamento social e uma das medidas adotadas para que vocês não tivessem perda no período letivo foi as videoaulas. Então, nós estamos hoje com mais uma disciplina, tá certo? A nossa disciplina de hoje é a prática como componente curricular, educação física e sociedade. Com o tema da nossa disciplina, a gente já pode entender o que nós vamos discutir, né? A gente vai discutir sobre a educação física escolar dentro desse componente curricular, né? E dentro da sociedade. A gente sabe que até bem pouco tempo a educação física ela não era regulamentada como disciplina obrigatória na grade curricular. Então, para que se, para se compreender esse processo, temos que considerar suas origens no contexto brasileiro, abordando as principais influências e novos rumos que estão se delineando. Ou seja, vamos considerar as suas origens no contexto histórico brasileiro. Nós vamos fazer uma retrospectiva da história da educação física dentro da escola, como se evoluiu, como se deu essa trajetória da educação física como disciplina obrigatória nas escolas, né? Então vamos abordar as principais influências e que rumos estão se delineando, né, a educação física. Contexto histórico, né? Então a gente não pode falar sobre essa prática, né, sobre a educação física dentro do componente curricular, sem entendermos um pouco desse processo histórico. Então, hoje nós vamos fazer um pouco dessa abordagem, né? A reforma Couto-Ferraz, que foi em 1851, né, foi a primeira reforma oficial da educação física escolar, chamada de ginástica. A partir daí, se tem uma visão mais elaborada e sistematizada da educação física. Ou seja, então a partir dessa reforma Couto-Ferraz foi que a educação física passou a ter um novo horizonte, né? Passou a se pensar em sistematizar a educação física, que naquela época ela era chamada de ginástica, tá certo? Então, houve também em 1882 a reforma Leôncio de Carvalho, ao qual essa reforma foi importante porque defendeu a inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos professores de ginástica aos das outras disciplinas. Ou seja, a partir dessa reforma Leôncio de Carvalho, a educação física, que era chamada de ginástica, ela passou a ser incluída nas escolas e houve o quê? Houve uma equiparação, né, dos professores de ginástica com os professores de outra disciplina, que não aconteciam anteriormente, até essa data, né? Então, mais à frente, em 1930, já se utilizando o termo educação física, a educação física ela passa a assumir um caráter higienista, tá certo? E o que seria esse caráter higienista, né? A gente vai falar de uma nova era da educação física, onde já se utiliza em 1930 esse termo educação física, né? Então, as preocupações do pensamento liberal da elite brasileira com a saúde, né, objetivavam distanciar as classes sociais mais altas das mazelas sociais. E ocorreu com esse cenário, né? E o que ocorreu nesse cenário? Derivou um surto de inúmeras doenças. Então, a educação física veio favorecer a educação do corpo, tendo como meta a construção de um físico saudável, equilibrado organicamente e menos suscetível à doença. Então, nesse período higienista, a educação física ela tinha essa proposta de que as pessoas tivessem um físico mais saudável e mais equilibrado organicamente. A fim de quê? A fim de adoecer menos, tá certo?
Em 1960 a 1980 foi o período da esportivização dentro da educação física, né? Nessa época tinha-se o lema: esporte é saúde, esporte é vida, né? Então, a educação física escolar passou, né, a voltar-se, a educação física passou a se voltar, né, para o esporte. Quais eram os princípios dessa esportivização? Né? Era o alto rendimento, a performance de treinamento e resultados. Ou seja, o esporte era trabalhado a fim de quê? De formar atletas de alto rendimento e que tivessem melhores resultados. Em 1980 ocorre uma crise na educação física, onde houve uma contestação desse meio competitivo. E já em 1996 houve o que? A promulgação da LDB, né? Lei de Diretrizes Básicas para a Educação Brasileira. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o que é a LDB e qual o papel dela nesse processo, né, de educação. A educação física escolar, né, e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A LDB fala da inclusão da educação física como componente curricular obrigatório da educação básica. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola e componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população, sendo facultativo nos cursos noturnos. Ou seja, então a LDB ela veio o quê? Ela veio dar essa obrigatoriedade, né, da educação física integrada à proposta pedagógica das escolas. E nessa época era facultativo nas escolas do período noturno, né? Em 1997 e 98 promulga-se os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física. Olha só como é recente, né? 1997. Em 1998 oficializa-se a criação do CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, e do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, né, que foi criada pela Lei 9696/98. Então, a gente fez aí um retrocesso, entendendo esse processo histórico da educação física dentro da escola, tá certo? Então, a gente vai entender agora o que é componente curricular, né? O que contém dentro dos componentes curriculares, né? O componente curricular, áreas de conhecimento, visam propiciar o diálogo entre os conhecimentos de cada área, entre as áreas e também entre as disciplinas, né? Entre disciplina e disciplina. Ou seja, essa área de conhecimento ela vem propiciar um diálogo tanto dentro de cada área quanto de cada disciplina, tá certo? Os componentes curriculares são os conteúdos do currículo organizados em formas variadas, tais como disciplinas, projetos de atividade de ensino, portfólios e etc. E o que seriam essas disciplinas, né, que está aqui dentro dos componentes curriculares? Disciplinas são uma das possibilidades de formato ou de organização dos componentes curriculares e conteúdo dos currículos, né? As diretrizes curriculares nacionais do ensino médio propõem que os componentes curriculares sejam tratados como disciplinas. Não se propõe, portanto, a extinção das outras disciplinas. E agora a gente vai entender esses componentes curriculares de forma eletiva, né? Ela tem um caráter interdisciplinar, né? Eu falei há pouco para vocês que
O componente curricular tinha como objetivo, né, essa interdisciplinaridade. Então, o que seria esse caráter interdisciplinar, né? Buscam as relações entre os temas explorados, respeitando as especificidades das distintas áreas do conhecimento dentro do currículo. Então, essa interdisciplinariedade, ela vem o quê? Buscar uma relação entre os temas explorados, né, de uma disciplina e de outra, mas vai haver sempre um respeito específico das distintas áreas de conhecimento do currículo. Seria como de que forma a gente pode trabalhar a matemática dentro da educação física, né? De que forma a gente pode trabalhar a geografia dentro da educação física, né? Então, esse componente curricular, ele vem, né? Eles promovem a diversificação das experiências escolares, oferecendo espaço para experimentação e aprofundamento dos estudos. Essa interdisciplinariedade, ela propõe a diversificação de conceitos, procedimentos ou temáticas de uma área de conhecimento que não são garantidos no espaço cotidiano da disciplina, ou seja, essa área de conhecimento eu posso estar trabalhando em outra disciplina de uma outra forma, né? Então, aí a gente vai ver agora a educação física, sua concepção e sua importância social. Então, qual a importância da educação física dentro da nossa sociedade, né? Então, o trabalho na área da educação física tem seus fundamentos na concepção do corpo e do movimento. Ou seja, a educação física ela se fundamenta na concepção do corpo e do movimento. A natureza do trabalho desenvolvido na educação física tem íntima relação com a compreensão que se tem desses dois conceitos. Então, o trabalho desenvolvido dentro da educação física, ela está intimamente ligada com a concepção do corpo e do movimento. Entendermos como se dá essa ligação, né? Tanto a prática como a reflexão teórica no campo da educação física restringiram os conceitos de corpo e movimento como fundamento do seu trabalho, né? Então, tanto na parte prática como na parte teórica, o corpo e o movimento ele está presente dentro do fundamento da educação física. A proposta dos PCNs adotou a distinção entre organismo, um sistema estritamente fisiológico, e o corpo, que se relaciona dentro desse contexto sociocultural. Ou seja, então, veio o entendimento, né, proposto pelos PCNs que o organismo é um sistema estritamente fisiológico e o corpo é o que se relaciona dentro do contexto social. E ambos abordam os conteúdos da educação física como expressão de produções culturais, como conhecimento historicamente acumulado, socialmente transmitido. Portanto, a presente proposta atende à educação física como uma cultura corporal. Então, nós vamos passar a entender a educação física não só como um sistema fisiológico, mas vamos passar a entender a educação física e seu papel dentro da sociedade através da cultura corporal. Então, nós vamos agora entender o que seria essa cultura corporal. A educação física como cultura corporal. O conceito de cultura é aqui entendido como produto da sociedade, da coletividade a qual os indivíduos pertencem, antecedendo e os transcendendo-os. Ou seja, esse conceito de cultura corporal, ela está diretamente ligado com a sociedade em que vivemos, o meio em que vivemos, tá certo? De que forma nós vivemos em sociedade.
é como se pudesse dizer que o homem é biologicamente incompleto. O homem não é só bio, certo? Não sobreviveria sozinho sem a participação, não sobreviveria sozinho sem a participação das pessoas ou do grupo que o gerou. A cultura é o conjunto de códigos simbólicos reconhecíveis pelo grupo, certo? Então, o homem, ele não é só biológico, ele também é o meio em que ele vive, é a participação das pessoas em sua vida, são os códigos, as heranças culturais que a gente herda, o meio de vida que a gente leva, de que forma a gente se coloca no mundo, certo? Então, a cultura corporal, né, nós vamos fazer uma relação entre a formação histórica do ser humano por meio do trabalho e das práticas corporais. Então, fundamentação nas necessidades apresentadas pela comunidade escolar, interlocução com outras disciplinas e componentes curriculares, professores comprometidos com o processo em favor da forma humana e repensar a noção do corpo e do movimento. Então, essa é a relação entre a formação histórica do ser humano e o meio do trabalho e das práticas corporais. Vamos ter que fundamentar as necessidades que a nossa comunidade tem, né? Vamos ser interlocutor com outras disciplinas e componentes curriculares dentro dessa formação histórica. Os professores, eles vão ter um maior comprometimento com a formação humana. A gente observa que cada dia mais estamos nos aprofundando nos estudos, descobrindo novas formas de trabalhar essa formação humana e repensar, né, a noção de corpo e movimento. E aí, para isso, nós temos os elementos articuladores. Que elementos são esses? A cultura corporal e o corpo, né? A relação da cultura corporal e do corpo, a cultura corporal e a ludicidade, a cultura corporal e a sociedade, a cultura corporal e o mundo do trabalho, a cultura corporal e a desportivização, a cultura corporal técnica e tática, cultura corporal e lazer, cultura corporal e diversidade e cultura corporal e mídia. Então, a cultura corporal é o meio em que vivemos, né? Então, como o nosso corpo é trabalhado nessa cultura corporal? De que forma a gente pode ter ludicidade nessa cultura corporal? De que forma a cultura corporal vai ser benéfica para a minha saúde ou para o mundo do trabalho, né? Ou para o esporte, para o lazer, para a diversidade, né? Então, esses são os elementos articuladores da cultura corporal. E aqui tem um gráficozinho que são os encaminhamentos teóricos e metodológicos que devemos considerar, né? Identidades locais, né? Esses encaminhamentos teóricos e metodológicos que a gente vai considerar dessa cultura corporal, do meio que a gente vive. Então, o que interfere, né, na nossa vida? As identidades locais, né, as vivências corporais e o intercâmbio cultural. O que seria essas identidades locais, né? É a própria história que nos cercam, né? E essas vivências corporais. Será que eu vou aprender a dançar se eu não for dançar? Eu vou aprender a dançar eu só fazendo a parte teórica, só estudando, lendo? Essa vivência corporal ela é importante, tá certo? Para a educação física. E o intercâmbio cultural é o que a descentralização dos conhecimentos, é a gente se lançar a novas propostas, a novos estudos, novos caminhos, tá certo? Vamos entrar agora, gente, nas diretrizes nacionais, né? Essas diretrizes nacionais, elas têm um planejamento curricular, tá certo? Então, a gente já vai adentrar de que forma acontece esse planejamento curricular. Nós temos aí no centro, né, o planejamento curricular,
E aí a gente vai aí para a parte de cima. Relevância, né? Vida e comunidade escolar, né? Então, a gente vai entender, gente, qual a relação, qual a relevância que tem esse planejamento curricular para a vida, né? E para a continuidade escolar do aluno. A pertinência face à diversidade. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo cada vez mais diversificado, então a pertinência face à diversidade, a contextualização e tratamento flexível, a igualdade de acesso ao conhecimento, a oportunidade que as pessoas têm que ter ao conhecimento, né, que tem que ser por igual, a seleção dos organismos e a organização dos conteúdos, certo? Então, todas essas diretrizes, elas vão compor o planejamento curricular. Certo? Então, aí dentro desse planejamento curricular, a gente vai agora para a educação para e pela cidade, né? A gente tem que entender a importância dessa educação, a importância desse planejamento curricular, né? Qual o impacto que ele vai ter dentro da educação para a cidade e pela cidade. A cidade no contexto educacional, a cidade que educa é educada, né? A cidade educadora como possibilidade educadora, aprender na cidade, aprender da cidade e aprender a cidade, a pedagogia urbana, a educação integral, reinvenção dos tempos e dos espaços educativos. Então, esse planejamento curricular, ele vai ter um impacto muito grande dentro da educação e dentro da nossa comunidade, tá certo? Então, quais os aspectos nós devemos considerar, né? A materialização e a potencialização do que já ocorreu, né? As práticas participativas. Então, dentro desse planejamento curricular e dessa educação pela cidade, né? Esse planejamento para a educação e para a comunidade, a gente vai o quê? Valorizar, né? Materializar e potencializar o que já ocorre, né? As práticas participativas. Vivenciar vivências que propiciem o convívio a partir de experiências culturais diversas, ou seja, nós temos que estarmos abertos a vivenciar outras culturas, a vivenciar outros movimentos, a vivenciar outros esportes, tá certo? A valorização de toda a gama de experiências vividas pelas pessoas em outros contextos da cidade, ou seja, a gente tem que valorizar o que outras pessoas vivem, o que outras pessoas absorvem como cultura corporal, né? A educação pelo lazer no ambiente escolar e a formação continuada, né? Como pesquisa do princípio educativo. Então, vamos entender um pouquinho, né, dentro desses aspectos que a gente acabou de ver. A gente viu um aspecto aí, a educação para e pelo lazer no ambiente da escola. Então vamos entender o que quer dizer essa educação e lazer, qual a relação da educação e lazer. A recreação está longe de ser apenas um divertimento descompromissado. Suas atividades lúdicas e brincadeiras podem ser também um poderoso instrumento educacional. Há uma vertente teórica que mostra que o lazer possui um duplo aspecto educativo, em que é possível promover a educação para o lazer e pelo lazer. Então, aquela atividade dentro da escola lúdica, que muitas vezes, para as pessoas que não têm um bom entendimento, acham que é só brincadeira,
A gente comumente já viu dizer, a educação infantil, a criança vai para a escola só para brincar. Qual a importância de contar a história para a criança? Qual a importância das brincadeiras de rodas, né? Então, é muito importante o lazer, né? O lazer, ele tem esse aspecto, ele também tem esse aspecto educativo. Também é possível aprender através do lazer e pelo lazer e para o lazer, né? Quando falamos em educação para o lazer, visa-se educar o cidadão para a sua participação nas atividades de lazer. Enquanto que educação pelo lazer, o foco é utilizá-lo como uma ferramenta para promover a educação. Então, educação para o lazer visa o quê? O cidadão aprendendo, digamos assim, a praticar atividades de lazer, né? E a educação pelo lazer visa o quê? Utilizar o lazer como ferramenta para promover a educação. Este pode ser um foco a ser utilizado nas escolas como uma das diversas ferramentas à disposição do educador. Então nós temos aí, dentro desse processo, né, que a gente vem traçando, né, essa linha do tempo, essa linha de raciocínio sobre essa prática curricular, né, a educação física dentro do currículo da sociedade. Temos agora algumas sugestões, temos agora aqui para vocês algumas sugestões de encaminhamentos teóricos e metodológicos, né? O que a gente vai trabalhar dentro da escola, né? A ginástica, a dança, os jogos e brincadeiras, os esportes, as lutas, as práticas corporais de aventura, né? Os esportes radicais. Então, essas são as sugestões de encaminhamento teórico metodológico, né? O que a gente vai trabalhar como metodologia da educação física dentro das nossas aulas, né? Então, nós temos aí a ginástica, né? Que tem a sua função histórica e social da ginástica, a compreensão acerca do corpo, a ginástica geral, ginástica circense, práticas corporais alternativas, pilates e outros, né? Então, dentro das ginásticas, nós temos que ter o quê? O que tem que ser trabalhado dentro da escola sobre ginástica? A função histórica e social da ginástica, a compreensão acerca do corpo. A gente que sabe que quem pratica ginástica tem um conhecimento corporal e como é que se diz? Uma possibilidade maior de articulações de movimento, de realizações de movimento. Então, a gente vai entender a ginástica geral, a ginástica circense, as práticas corporais alternativas, tá certo? Outro encaminhamento metodológico é a dança, né? Possibilitar o estudo da dança relacionado à expressão corporal, expressão corporal, dramatização e diversidade cultural, danças folclóricas, dança de rua, dança de salão, dança circular, dança afro, maculelê e etc. Então, dentro da escola, como material metodológico, a dança vem para essa abordagem, né? Do estudo relacionado à expressão do corpo. A gente sabe que a dança ela é dramatizada também. A gente, quando está dançando, a gente passa alguma informação, a gente conta uma história através da dança, né? E a gente respeita a diversidade cultural dentro da dança, né? E as danças a serem trabalhadas, né, como sugestão na escola são as danças culturais, as danças de cunho cultural, como as danças folclóricas, dança de rua, dança de salão, danças circulares, danças brasileiras e outras. Ainda como encaminhamento teórico metodológico, nós temos os jogos e as brincadeiras, né?
O estudo histórico e social dos jogos, a valorização e a preservação, jogos e brincadeiras tradicionais, populares, indígenas, afro-brasileiras. Então, hoje a gente vive num mundo muito, como é que eu quero dizer, muito medialístico, né? Muito, as crianças de hoje, até nós adultos, nós damos muita importância à internet, né? Então, algumas brincadeiras e alguns jogos se perderam. Você não vê mais crianças interessadas em brincadeiras de rua, em brincadeiras populares. Você dificilmente vê crianças interagindo num parque ou num campo de futebol. Elas estão muito ligadas à tecnologia, né? Então, os jogos hoje ele está muito tecnológico, as brincadeiras hoje estão muito tecnológicas. Então, dentro da educação física, nós temos que fazer esse resgate, nós temos que ter esse entendimento de resgatar, né, e valorizar os jogos e brincadeiras. Outro conteúdo é o próprio esporte, né? E o que é que a gente visa dentro do esporte, né? Práticas corporais esportivas do Brasil, né? Então a gente vai fazer um estudo sobre essas práticas do esporte, as práticas esportivas radicais, as práticas esportivas não convencionais, né? E que seria a ressignificação das práticas esportivas. Então, dentro do esporte, nós vamos ter a possibilidade de um estudo das práticas esportivas, vamos ter a oportunidade de praticar vários tipos de esporte, vamos ter a possibilidade de conhecer esportes radicais, de conhecer esportes não convencionais. Então a gente tem um leque de opções para trabalhar com a temática de esporte, entendeu? Dando uma ressignificação que o esporte precisa ter hoje, né? Visando o que eu falei anteriormente sobre é, sobre essa tecnologia muito presente na vida das pessoas. E temos também as lutas, né? A capoeira, o batuque, né? A cultura corporal dos movimentos afro-brasileiros, o jiu-jitsu, né? Então, dentro da escola, nós também podemos, dentro dessa cultura corporal, nós podemos estar inserindo a luta, tendo conhecimento, né? Para quem não conhece, e vivenciando alguns tipos de luta. E temos também aí a orientação das práticas corporais de aventura, os esportes radicais, é, corrida de aventura, né, ciclismo, escaladas, skate, né? Então, dentro desse encaminhamento teórico-metodológico, tem as práticas dos esportes de aventuras. Então, o que podemos e devemos almejar, né? A diversificação e a democratização do acesso às práticas corporais historicamente produzidas historicamente são produzidas pela busca pela autonomia, reflexão crítica, o tempo, espaço de lazer e a saúde. Então, o que que a gente pode almejar dessas práticas e o que que a gente pode alcançar, né? Com essa diversificação e democratização do acesso às práticas corporais, né? Seria o que? Essa busca da autonomia quando você pratica um esporte, quando você pratica uma atividade, você tende a ter essa autonomia, né? Com a continuidade. Então, vem também o que? Uma reflexão crítica. Se eu for praticar algo, eu vou ter um senso crítico, eu vou saber falar sobre o que eu estou falando, eu vou saber compreender melhor, tá certo? Vou saber entender que benefício eu vou ter com aquela prática, né? Tem também o que podemos alcançar e devemos
né? Tem o espaço de lazer, né? Nós vamos praticar uma atividade física como lazer e vamos praticar uma atividade física, né? Em busca de saúde, né? Então, essas práticas elas vão nos dar essa autonomia, vão nos deixar pessoas mais críticas, vão nos propiciar o lazer e a saúde, né? Então, gente, aqui a gente já vai entrar na nossa segunda parte da aula, né? Que é esse direcionamento da LDB, né? LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né? Que veio que tornou obrigatório o ensino da educação física escolar na escola e no ensino básico, né? Como a educação física e ensino fundamental e médio, porque antes a educação física ela era obrigatória só para o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Então, em 1996, a LDB tornou o quê? Obrigatório o ensino da educação física escolar nas escolas de ensino básico, que seria na educação física e no ensino fundamental 1. Então, isso vai ficar para a nossa próxima aula, certo? Eu vou parar por aqui. Vou passar uma atividade para vocês, certo? Vou passar uma atividadezinha para vocês. Vou até parar aqui aonde vai ser a nossa atividade, né? Que vai ser esses encaminhamentos metodológicos, né? Vou fazer aqui uma releitura de tudo que a gente viu até agora. Então a gente viu que a nossa disciplina ela fala sobre a educação física como componente curricular. A gente viu o processo histórico, né? A evolução histórica veio desde a reforma de Couto Ferraz, né? Veio depois a reforma de Leôncio de Carvalho, que defendeu a inclusão da ginástica nas escolas, né? E a equiparação dos professores. Aí, em 1930, a educação física já passa a ser chamada de educação física com caráter higienista, né? Onde a educação física ela favorecia a educação do corpo, né? Em busca de um corpo mais saudável, a fim de ter menos doenças, né? Nós vimos o período da esportivização, né? O esporte tinha como princípio o alto rendimento, a performance e o treinamento e resultados positivos. Nós vimos a crise, né, da educação física, da esportivização do meio competitivo, que foi em 1980. Nós vimos que em 1996 promulga-se a LDB. Nós vimos que com essa promulgação da LDB, a educação física ela passa a ser integrada à proposta pedagógica da escola como componente curricular da educação básica. Nós vimos o quê? Que em 1997 e 98 houve o quê? A promulgação dos PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física. Nós vimos que em 1998 houve a oficialização do CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, e do CONFEF, que é o Conselho Federal. E nós entramos nos componentes curriculares, né? Que a gente entendeu que os componentes curriculares eles visam propiciar um diálogo entre o conhecimento de cada área e entre as áreas, como também entre as disciplinas, mas, né, são conteúdos de currículo. Vimos que os componentes curriculares eles são os conteúdos do currículo organizado de forma variada, né, como disciplina. Vimos o que são as disciplinas, que são as possibilidades de formato ou organização de componentes curriculares. A gente viu os componentes curriculares que ele tem um caráter interdisciplinar, né? Ou seja,
busca a relação entre temas explorados, mas, né, esse caráter interdisciplinar, ele respeita a especificidade distinta de cada área e de cada conhecimento. Nós vimos a educação física e sua concepção social, né? Vimos que o trabalho da educação, o trabalho na área da educação física tem seus fundamentos na concepção do corpo e do movimento. A gente vê que tanto na prática como na teoria, a educação física, ela restringiram os conhecimentos em cima de quê? Do corpo e do movimento, como fundamento do seu trabalho, né? E seus aspectos fisiológicos e técnicos, né? Então a gente viu que a proposta dos PCNs para a educação física foi o quê? Foi uma distinção entre o organismo, que é o sistema estritamente fisiológico, e o corpo, que se relaciona dentro de um contexto sociocultural. Então nós conseguimos entender o que? Essa distinção entre organismo, sistema fisiológico, e corpo dentro de um contexto social. Vimos a educação física como cultura corporal. O conceito de cultura corporal é entendido como produto da sociedade, ou seja, a educação física ela é produto do meio em que vivemos, da forma que vivemos, né? É como se nós pudéssemos dizer que o homem, se a gente for tratar o homem só na sua parte fisiológica, biológica, a gente vai ter um homem incompleto, né? Por quê? Porque o homem ele não vive sozinho. A participação das pessoas na vida social ela é muito importante. E isso faz o quê? Um conjunto de códigos e símbolos reconhecido por um grupo, né? Que se dá à cultura corporal. Vimos os elementos da cultura corporal, né? Eu passei até bem rápido, gente, deixa eu explicar, porque na nossa próxima aula a gente vai parar bem devagar para entender o que é cultura corporal e corpo, cultura corporal e ludicidade, cultura corporal e saúde, tá certo? E aí a gente chegou, né, nessa parte da educação física, de sugestões de encaminhamento metodológico da educação física: ginástica, danças, jogos e brincadeiras, esportes, lutas e práticas esportivas. Então essa é a nossa atividade para a nossa próxima aula. Então vamos lá. O que nós vamos ter como atividade, né, para a nossa próxima aula? Nós vamos fazer uma pesquisa sobre esses encaminhamentos metodológicos, de que forma é trabalhada a ginástica dentro da escola, de que forma é trabalhada a dança dentro da escola, de que forma é trabalhado o esporte, as lutas, os jogos e as brincadeiras, tá certo? De que dentro dos PCNs, de que forma essas atividades elas são para ser trabalhadas. Eu falei um pouco para vocês, mas eu falei superficialmente. Então eu quero que vocês façam uma pesquisa, né, sobre essas metodologias a serem trabalhadas dentro do currículo escolar, que é a ginástica, a dança, jogos e brincadeiras, esportes, lutas, práticas de esportes de aventura e esportes radicais. Então, eu quero que vocês façam essas pesquisas, né, e descubram, né, de que forma é para ser trabalhada de que forma nós temos direcionamento, né, de trabalhar metodologicamente cada um desses esportes, tá certo? Cada uma dessas práticas. Então, o meu abraço para vocês. Vou enviar para vocês esse slide, né? Vou enviar para vocês a apostila, tá certo? E o plano de curso dessa disciplina. E vamos lá, vamos produzir, vamos trabalhar, né? E fico aguardando de cada um de vocês esse trabalho que eu passei para vocês fazerem em casa, tá certo? E o meu abraço e até a nossa próxima aula.